Jornal Jovem Pan para todo o Brasil, mais uma vez obrigado pela sua audiência. A gente segue com o senador Efraim Filho. Mais uma vez, senador, obrigado pela gentileza por nos aguardar aqui. Eu já começo perguntando, a partir de segunda-feira, os desafios do Congresso Nacional e, claro, eu destaco, o senhor acredita, afinal, que o governo vai retirar a desoneração da MP, apresentar isso via projeto de lei? Como é que o Congresso e o governo vão desatar esse nó que deu muita polêmica no fim do ano passado, senador? Tiago, antes do Carnaval, tivemos uma agenda, uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E no meu sentimento, como autor do projeto, né, que virou a lei da desoneração, a decisão política já está tomada. A desoneração não permanece mais por medida provisória, vai vir por projeto de lei. O ruído com o Congresso foi imenso. Na própria reunião, o ministro reconheceu que foi uma decisão equivocada, tá certo? Enviar isso por medida provisória, gerou ruído com o Congresso. É uma forma do governo tentar impor uma agenda a qual ele já demonstrou que não tem votos para sustentar em plenário. Foram 2 momentos de votação, 2 derrotas do governo, tanto na aprovação do projeto quanto na derrubada do veto. Então, me parece que está bem definido que a desoneração sai da medida provisória. A discussão agora ficará concentrada primeiro no timing, tá certo? E isso pode ser a curto prazo ou não. A medida provisória ela só surte efeitos a partir de abril. Então, nós temos tido essa condição de entender qual será o timing. Até porque o segundo ponto é o conteúdo desse projeto de lei. Né? Se ele vem um mero transplante da medida provisória, o que não atende às expectativas do Congresso, ou o governo vai querer alterar essa regra. São essas aí as cenas do próximo capítulo da agenda econômica a partir de segunda-feira. Bom, para você que chega agora aqui ao Jornal Jovem Pan, mais uma vez, muito obrigado pela audiência. Estamos conversando com o senador Efraim Filho, do União da Paraíba, conversando sobre a volta aos trabalhos do Congresso Nacional na semana que vem. Senador, vou chamar a Dora Kramer para participar da nossa conversa. Dora. Boa noite, senador. Uma pergunta que eu tinha, o senhor já respondeu, que era sobre esse projeto de lei, né? Porque se o conteúdo for o mesmo, não adianta, porque também não vai passar. Entendi certo, né? Posso ir para a minha segunda pergunta? Perfeito. Então tá bom. É o seguinte, senhor, filho de... Tem até dificuldade de chamar de senhor, tá? Porque eu conheci muito seu pai. Filho de peixe, o senador Efraim Moraes. Filho de peixe, aprendeu a política em casa, nasceu nesse ambiente, portanto, entende por onde as cobras andam, não é? Eu queria que o senhor me dissesse, na sua opinião, essas confusões todas de articulação política, comandada por um presidente que é celebrado como um grande articulador, o político mais habilidoso do universo, e tantos e repetidos erros. Na sua opinião, qual é o nó? O que está errado aí? Dora, primeiro agradecer a referência ao senador Efraim Moraes, meu pai. Então, realmente o professor foi bom, é um mestre dentro de casa. E aos 44 anos, está no Senado Federal, liderar, né, a bancada do União Brasil, a terceira maior bancada da legislatura, traz realmente muitas responsabilidades. Mas, e olha só, que é uma bancada que vai de Sérgio Moro a Davi Alcolumbre, né, do maior posicionista do governo ao maior articulador do governo dentro do Senado Federal. Então, isso traz desafios. E nós temos acompanhado esses desafios. A agenda econômica, por exemplo, ela andou dentro do Congresso, mas foi preciso muita articulação, engenharia e energia política para fazer ela andar. O que é que mudou do Lula de 20 anos atrás, né, do governo Lula de 20 anos atrás para agora? Dois temas. Primeiro, o orçamento. Naquele tempo era um orçamento autorizativo, agora é um orçamento impositivo. Dá mais independência e liberdade ao Congresso Nacional. Segundo ponto, a questão da agenda, né? A agenda do Congresso hoje ganha protagonismo. Me corrija se eu estiver errado, mas quando a gente olha para um cenário de 10 anos atrás, a agenda do Executivo era a agenda que comandava, formava opinião, que a mídia se debruçava sobre a agenda do Poder Executivo, as políticas públicas, os programas. Hoje não. A agenda do Legislativo, ela tem um protagonismo, no mínimo, né, igualitário
com a do Executivo. Então, essa é um pouco da dificuldade que eu entendo que o governo tem na sua articulação política, né? Ainda pensa, como tempos atrás, onde o orçamento era o motivo de se fazer a conquista dos votos e também a questão do protagonismo da agenda no Congresso Nacional. Ô, senador, de que maneira o Congresso pode e deve entrar nessa discussão? A gente teve essa fuga no presídio federal. Pela primeira vez, 2 pessoas fugiram de um presídio de segurança máxima em que as câmeras não funcionavam, havia uma situação precária, agora vão querer construir muralhas. Eu pergunto, o Congresso tem qual papel nessa discussão da segurança pública? Mais uma vez, os integrantes da Câmara querem convocar o ministro da Justiça, agora Ricardo Lewandowski. O que é possível fazer e ajudar nessa discussão? Tiago, você tem aí 2 situações, a meu ver. O primeiro deles é a questão do Poder Executivo propriamente dito. São erros de infraestrutura, né, de seguir as regras. A outra é uma agenda legislativa. A agenda legislativa é de tentar ter cada vez mais rigor, né? Esse é um tema que, de forma correlata, por exemplo, dialoga ali com o tema das saidinhas, né? Nós temos visto essa discussão acontecer de uma forma um pouco branda, frouxa, né? Às vezes até mesmo covarde, de lidar ali com a criminalidade. Então, eu acho que essa discussão tem que ganhar corpo dentro do Congresso Nacional. Ao lado da agenda econômica, a agenda social traz temas como, por exemplo, a PEC antidrogas. Eu fui escolhido pelo presidente Rodrigo Pacheco para ser o relator da PEC antidrogas. Ela dialoga com aquela decisão do Supremo Tribunal Federal de permissiva, né, de descriminalizar o uso e a posse das drogas em pequenas quantidades. O Congresso Nacional tem uma visão diferente disso, mais dura, mais rigorosa, que a sociedade brasileira não está preparada para descriminalizar as drogas. Afinal, o tráfico é quem financia o crime organizado, grande responsável pela barbárie das sociedades modernas. Então, acho que o Congresso Nacional pode ajudar, sim, tornando as leis cada vez mais rigorosas. A outra parte é competência do Poder Executivo fazer valer a administração de um presídio de segurança máxima.